dignas. Bom dia! Sejam bem-vindos novamente ao nosso devocional. Hoje, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, e nós estamos aqui para bendizer o nosso Senhor, para adorá-lo, para agradecê-lo por esses dias, porque o Senhor tem sido gracioso conosco, tem nos dado do seu livramento, da sua porção, tem cuidado de nós. Nós estamos gratos, felizes, porque Ele tem cuidado de nós. Hoje nós vamos meditar no Salmo 104. E o 104, ele é uma continuação, ou pelo menos ele vem na mesma linha do Salmo 103, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, disciplinando a nossa alma, elevando a alma. Bom dia, Lilde! Elevando a nossa alma para aquilo que de fato nos dá esperança, né? Trazendo, educando a nossa mente, o nosso olhar, mudando a nossa perspectiva de como perceber as coisas que estão ao nosso redor. Graça e paz, querida, como você está? Então, nós estamos aqui continuando essa rota de bendizer o Senhor, de ensinar a nossa alma a bendizer o Senhor e a ter um novo olhar para as coisas, mudar a nossa perspectiva do que nos acontece, do que nos cerca. Ontem, no Salmo 103, nós vimos Davi falando muito de forma mais pessoal daquilo que Deus fez na vida, né, dele, nos fazendo olhar para o que o Senhor fez com o povo de Israel. Ele também cita isso, do povo de Israel. Ele nos faz olhar para Deus como um Deus pessoal, que ama, que cuida, que entrega, que é fiel, né? Entrega as suas bênçãos àquele que o ama, que o obedece, que procura andar nos seus caminhos. Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter. E agora, no Salmo 104, nós vamos ver uma outra perspectiva, vamos ver a grandeza de Deus. O salmista, ele enxerga a grandeza de Deus vendo a natureza, vendo os fenômenos da natureza. E é bem bonito esse salmo. É um salmo que é, acho que bem legal assim para ler com crianças, né? Ajudar a criança a contemplar a natureza, a contemplar o belo e encontrar o Senhor, mostrar, né, o Senhor nas mínimas coisas que acontecem, mostrar a grandeza de Deus, que é além da própria grandeza da natureza. Fiquei imaginando num dia assim de tempestade, como os que nós tivemos, né, nesse período na Bahia, esses últimos dias. Então, sentar com os filhos, os netos, às vezes as crianças ficam um tanto apavoradas. Bom dia, Rogério! Às vezes as crianças ficam um tanto apavoradas com chuva, com trovão, com raios. Então, a gente poder sentar e ler esse salmo para as nossas crianças e falando da grandeza de Deus, acalmando o coração delas, fazendo elas olharem de uma outra perspectiva. Então vamos lá, né? Vamos conhecer melhor o Salmo 104. Bendiga o Senhor, a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento.
Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste, as águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Bom dia Sônia, bom dia Nélia e bom dia Maria Luísa. Bem-vindas, minhas irmãs. Coisa boa estar com vocês. Bom, então a água.
Não é lindo esse salmo? Ele vai nos mostrando, né? Como eu já havia dito, a grandeza do Senhor. O salmista ele para contemplar a natureza, contemplar o vai e vem das águas, o curso, né? Como a natureza ela reage a cada coisa e o que eu acho interessante aqui, que é bem diferente, né, de algumas ideias ou religiões que adoram a natureza em si, que acham que a natureza é o próprio Deus. Aqui não. Nós vemos que Deus está acima da natureza. Aqui o salmista, ele mostra o Senhor sendo o Criador, o Senhor, de fato, de toda a criação. Acho interessante quando ele diz que as águas fogem, né, ao som da ameaça do Senhor, elas fogem ao som do trovão, ao ouvir o trovão, ele diz isso, que as águas fogem. Então ele vai contemplando a natureza e consegue perceber a grandeza do Senhor. Começa dizendo isso, que o Senhor é tão grandioso, termina dizendo isso, que o Senhor, né, ele termina, deixa eu ver, falando da grandeza, né, das obras do Senhor. Então, nós podemos também contemplar a natureza e perceber que a natureza mostra a grandeza de Deus. A natureza mostra quem é o nosso Senhor e mostra que Ele está acima, que Ele coordena tudo, que tudo está ainda sob o seu controle. As águas não ultrapassam o limite que foi colocado para elas. Os raios, os trovões, eles aparecem de acordo com o que o Senhor fala. Claro que Ele colocou as leis naturais para reger cada coisa, né? Mas quem colocou essas leis foi o Senhor. E a própria natureza obedece a isso. Ao conhecermos um pouco da ciência, nós sabemos que existem, né, a lei, que a própria lua ela foi colocada no céu não apenas para ser um luminar da noite, mas a lua é aquela que controla as marés. Então o Senhor articulou, né? Acho tão bonito isso. Ele fez cada coisa, é como um quebra-cabeça. Cada peça se encaixa, cada coisa funciona não só para uma determinada situação, mas tem múltiplas funções. Então ali a lua é bela, né? Encanta nosso olhar, como nós gostamos de apreciar a lua no céu, mas ela não é só bela, ela não está ali só para ser bela, ela está ali para iluminar também, para trazer uma claridade para a noite, mas não só para isso. A lua ela vai influenciar nas marés, em como a água vai agir, como Deus é, e como olhar para tudo isso e não perceber a existência de um Deus soberano, inteligentíssimo, né? Profundidade das riquezas, como Paulo fala, profundidade das riquezas, né? Com uma mente, né, que a gente não pôde de fato sondar, que nós não estávamos junto dele. Quem foi o seu conselheiro, né, para dizer: faça assim, Deus, haja dessa forma, crie de tal jeito, acho melhor o Senhor fazer assim. E tudo tem uma harmonia, tudo entrou em harmonia. E mesmo assim, lendo esses dias Romanos, Paulo diz: bom dia, Marbi, que mesmo com toda essa harmonia que nós ainda conseguimos enxergar, por conta do pecado, a natureza, a criação toda foi colocada em uma escravidão. Mesmo com toda essa descrição que os salmos falam, ela está presa, né? Ela não está no seu esplendor, no máximo da sua potência, de como Deus criou. Nós já ficamos
tão admirados, né, quando chegamos em um lugar onde nós vemos a criação. Esses dias eu estava assistindo um videozinho que gravaram com um passarinho fazendo um ninho. Eles deixaram a câmera em um lugar, cerca de 45 dias o passarinho levou para fazer o ninho. E eu fiquei assim, eu e Laura, minha mais nova, e a mais velha também assistiu, achou lindo, né? Então, deixa eu voltar, pensar. O passarinho eu achei tão interessante que o passarinho, ele era tipo, foi uma caixinha assim, né? Uma casinha produzida para que ele pudesse fazer o ninho. E ele, no primeiro dia, quando ele entra na casa, ele fica fazendo análise, ele olha todos os cantos, você vê na feição dele que ele está analisando aquele lugar, que ele está medindo, que ele está fazendo as contas, os cálculos, para ver se de fato ali pode ser a habitação dele, né? Pode ser um lugar de fato interessante para ele construir a família dele, para os filhinhos nascerem, os filhotinhos, né? Nascerem. E tem um momento que ele bate assim na madeira, né? Para ver a impressão que dá, que ele quer ver se aquilo ali é resistente mesmo. Aí ele bate assim na madeira. Então, como que um ser tão simples, né? Tão frágil, consegue ter essa inteligência, de onde veio o saber como analisar algo, né? E como ele constrói, a ciência que ele tem para trazer a palha certa. Demorou 45 dias, ficou bem fofinho, ele ia trazendo folha, ia colocando. Você vê de forma acelerada o vídeo, né? Mas muito interessante a gente poder analisar a natureza, a criação e ver que não tem como a gente atribuir tudo isso ao acaso. Não tem como, só uma mente muito, muito fechada pode atribuir ao acaso. O ser humano pode até não querer se render a esse Deus, pode até não querer adorá-lo, mas continuar dizendo que tudo isso tão bem arranjado, tão bem criado, foi obra de um acaso, é muito difícil, dar esse atestado de insanidade, né? É dar um atestado de insanidade mesmo. E não são poucos as pessoas que estudam, né, a ciência, que vão se rendendo a essa realidade de que de fato existe uma mente muito bem pensante criando. Pode não se render ao senhorio do Senhor, pode não querer conhecê-lo como Deus ou Pai, mas tem que aceitar que de fato há uma inteligência maior, como muitos falam, né? Que de fato há essa inteligência para criar algo tão bem feito, tão bem articulado. E é isso que o salmista faz, ele vai analisando cada coisinha, ele vai falando das árvores que produzem o fruto, mas também servem para o passarinho fazer o ninho. Ele vai dizendo dos animais, né, que acordam à noite, que são animais mais noturnos, então à noite vem, eles podem sair da toca, procurar seu alimento, mas quando o sol nasce novamente, ele sabe que é tempo de se recolher, ele sabe que é tempo de voltar ao seu descanso e é o momento em que os homens podem sair para o seu trabalho até o entardecer, como ele fala aqui no Salmo. Então é um panorama muito interessante de se analisar, da gente contemplar, da gente parar e também meditar nisso. E ao final, depois que ele observa tudo isso, o salmista diz: eu cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Bom, depois de contemplar tanta beleza, tanta ciência, tanta grandiosidade, ele não consegue
dizer que a vida dele não será de outro jeito, né? É uma vida que vai louvar a Deus. Como não? Como não adorar um Deus que tudo pode? Adorar um Deus que tem o controle, que nós não temos. Como ficamos apavorados com as enxurradas, né? Quando vem muita chuva e aquela enxurrada, a gente não pode fazer nada quando o furacão aparece, não aqui, mas em outros lugares. A gente não pode fazer nada, lugares que tem terremoto, o ser humano pode até criar estruturas que resistam a um terremoto, a um furacão, mas de fato nós não podemos fazer nada e nós sabemos que Deus está no controle, que é Ele que diz vá e o furacão vai. Na prática, na realidade, no espiritual, né? Lógico, tem as leis da ciência que foram colocadas pelo Senhor, mas é Ele que diz vá e tudo acontece. E Ele tem o controle de tudo isso. Nada está fora. Nada pega o Senhor de surpresa, é Ele que está controlando todas essas coisas. Então, como não a nossa vida se alinhar a isso também? Como a nossa vida não se alinhar a esse Deus que tem o controle de todas as coisas? Como querer viver uma vida independente, totalmente independente do Senhor? Eu sei que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal causou esse dano, né? Trouxe esse vírus para dentro de nós, mas se o primeiro Adão ele foi capaz de trazer morte para o nosso interior, o segundo Adão, Cristo, ele nos ressuscita. Pelo seu Espírito Santo nós temos, né, a capacidade, o Senhor restaura em nós a capacidade de caminhar na sua presença e de nos colocar diante dele, nos render e dizer eu quero confiar em ti, como o pássaro confia, como o pássaro aguarda, né? Como o pássaro segue a sua vida, como ele faz aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele foi criado para fazer. E nisso ele encontra a alegria dele. Não sei exatamente qual é a alegria de um pássaro, mas ele encontra, eu acredito que ele encontrar um lugar para fazer o ninho, ele canta de alegria. Quando ele consegue encontrar o alimento, olha só, eles estão aqui cantando, ele também canta de alegria. Quando ele vê os filhotes aparecerem, né, nascerem, ele deve cantar de alegria e ele faz o que ele tem que fazer, sem reclamar, sem murmurar, apenas segue a sua jornada na terra. Que assim também seja conosco, que nós sejamos aquilo que nós fomos criados para ser, adoradores, pessoas que glorificam o Senhor. Ele nos chamou para isso, para revelar a sua glória, para revelar que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é justo, que Ele é amoroso. Foi essa a questão que teve no céu, na eternidade, né? Será que Deus é digno mesmo? Foi isso que veio ao coração de Satanás. E foi essa dúvida que ele arrastou, conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. E o Senhor cria a nós, né, pouco menor do que os anjos, para mostrar, para revelar, sim, de fato ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então que sejamos assim. E por último, finalizando, ele diz que seja agradável ao Senhor a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Que a nossa meditação, meditar da nossa mente, tudo aquilo que vem ao nosso coração e que nos faz parar e ficar com aquele olhar perdido, seja algo agradável ao Senhor. Não permita. Nós podemos controlar isso. Não precisamos sermos levados pelos nossos próprios deleites. Nós podemos controlar o nosso pensamento. Ainda hoje de manhã
Aconteceu isso comigo. E já tinha lido o Salmo, né? E de repente um pensamento nada a ver entrou na minha mente. E aí eu falei, epa, não pode. Esse pensamento não glorifica a Deus. Pode sair agora, porque não tem espaço na minha mente para você. E foi isso que aconteceu, sabe? Na mesma hora eu vi sumir como fumaça aquele pensamento. Sumir como fumaça. Então, traga para a sua mente, para o seu coração, para o seu interior, uma meditação que agrade ao Senhor. Traga para dentro de você uma meditação que agrade ao Senhor. Certa vez eu li uma biografia de um homem de Deus e eu achei muito interessante que ele faleceu de câncer, ele teve câncer no final da sua vida, né? Mas quem escreveu a biografia ouviu alguns relatos de pessoas que cuidaram dele no final, e quando ele estava no hospital, já próximo a morrer, diz que ele teve muitos delírios, febre intensa e delirava muito. Mas uma das pessoas que cuidou desse homem ao final da sua vida diz que o que mais o chamou a atenção foi que os delírios dele, o que ele delirava, o que ele falava, geralmente delírio, vocês sabem, que a pessoa não está consciente de onde ela está, com quem ela está. Então ela vai falar daquilo que de fato está no seu coração, daquilo que de fato povoa a sua mente, né? Às vezes solta coisas que nem deveria soltar, a gente vê nos filmes, né? Em novelas, para quem ainda assiste, quando a pessoa está doente, aí ela solta um segredo porque está delirando, né? E no caso desse irmão que eu estou me referindo, ele já no final da sua vida, ao delirar por conta dos remédios, do avanço da doença, o que ele falava eram trechos da palavra que ficaram no seu coração. Então ele delirava falando de Pedro, de Paulo, de Marta, de Maria. Diz que naquele momento ele teve uma revelação se Marta de fato tinha encontrado com Deus e quando Marta tinha encontrado com Deus. Então isso chamou muito a atenção de quem estava cuidando dele, e o biógrafo tratou de registrar que mesmo delirando, sem ter mais, aparentemente, sem ter o controle de quem é, o que vai prevalecer na sua vida é o que você cultivou mais, né? Então que assim seja. Eu fiquei muito impactada com esse relato desse irmão e fiquei pensando, poxa, eu preciso agora trazer isso para minha mente, trazer isso para o meu coração, trazer essa meditação que é agradável ao Senhor, né? Para não ser constrangida, pega de surpresa numa situação como essa, né? E ao delirar, eu também delire falando do Senhor, das coisas dele, falando da sua palavra, que seja essa, né? O que sai, o que está dentro de mim, a fonte que jorra mais no nosso interior, seja essa, né? É isso. Meditem nas coisas do Senhor, contemplem. Nós estamos no final de semana, então se tiver oportunidade, vai para um lugar onde tenha natureza e contempla, né? Contempla a árvore e vai pensando, poxa, essa árvore está aí, ela está frutificando, ela não está, o que está faltando? Na contemplação, o Senhor pode falar ao nosso coração, o Espírito Santo pode nos revelar mistérios que até então a gente não conseguiu compreender. Então, que vocês tenham no seu final de semana um momento como esse que o salmista teve para analisar, para olhar, para ver o Senhor além, grandioso, que está vestido. Suas vestes são as próprias nuvens, são sua carruagem, né? As vestes são a luz que o envolve. Então, que a gente tenha essa revelação
do nosso amado e veja a grandeza dele e nos renda totalmente, né, ao nosso Deus. Bom dia, acho que eu não dei bom dia para Cidinha. Bom dia, Cidinha, bem-vinda. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, continuamos firmes, fortes, avançando. O Senhor quer uma geração diferente, o Senhor está fazendo algo novo na terra, né? Tem duas coisas que vão acontecer nesse tempo, né? Aquelas que amam ao Senhor vão caminhar, se limpar cada vez mais, né? Mas a iniquidade também vai aumentar na terra. Então, é hora do tudo ou nada. É hora da gente dizer de fato o que nós queremos. Não ficar apenas recitando coisas que queremos Deus, que somos de Deus, mas dentro de nós não ser encontrado nada do Senhor. Que a meditação, nossa meditação, seja agradável a Ele. Amém? Ó Deus, louvamos o Teu nome, a Tua grandeza, a Tua sabedoria. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor, nós nos maravilhamos com tudo isso, Senhor. Te peço, nesse final de semana, que o Senhor nos deixe maravilhados com o que o Senhor faz, com quem o Senhor é. Ó Deus, que o Senhor nos revele na nossa contemplação mistérios, coisas que nós não entendíamos ainda, que tenhamos esse momento de comunhão com Teu Espírito Santo, a olhar para um monte, para uma árvore, para um riacho. Ah, Senhor, fala conosco nesses momentos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, nos dá um final de semana em paz, na Tua presença, cuida dos nossos, guarda-lhes a vida, Senhor, livra do mal. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Pai. Amém. Aleluia. Esqueci, deixa eu falar para vocês. Ontem fiz um desafio para que a gente escreva, né? O salmista começa 103, 104, falando: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E eu gostaria que vocês escrevessem, parassem, escrevessem, tirassem um tempinho para escrever: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E aí você comece a relatar para você mesmo, colocando no papel quais as bênçãos que o Senhor já trouxe à tua vida e que você não permite que a sua alma esqueça. Quais são essas bênçãos? É importante a gente deixar registrado, é importante as ideias, os pensamentos criarem vida, e quando eles estão no papel, eles criam vida. Luísa ontem postou dela, depois vocês vão lá nos stories ler, e eu achei lindo como ela colocou, e mais lindo quando eu conversei com ela, que ela disse que foi fácil escrever, porque o Espírito Santo, à medida que ela ia escrevendo, ele ia também mostrando a ela o quanto ela já estava livre. Achei lindo isso, Luísa. Que Deus te abençoe, minha irmã, mais e mais, que você seja cada vez mais livre no Senhor. Luísa disse aqui também, né, que aprendeu a repreender esses pensamentos comigo, mas repreende mesmo, não deixa eles ficarem na mente, não. E Cidinha, minha linda, eu que agradeço vocês estarem aqui. Vocês não sabem o quanto vocês me estimulam a prosseguir, a continuar. Que Deus nos abençoe. Excelente final de semana para vocês. Um abraço.